bom dia, sua maravilhosa. Mais um dia, mais um programa para edificar a sua vida aqui na Rede Mais. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue aí no @Rede Mais Mulheres Empreendedoras. Lá no link da nossa bio tem todos os nossos encontros, nossos cafés de negócios mais perto de você. Se você é uma empreendedora, se você é uma mulher de negócios ou está começando, está aprendendo, a Rede Mais também é para você. Ou lá no meu particular, Slaine Cruz Mentora, @Slaine Cruz Mentora. E para que você que já assistiu esse programa, você sabe que aqui a gente fala um pouquinho sobre a vida, sobre os negócios, sobre Deus. E hoje, nessa manhã, vai ser um dia muito especial para você que quer ouvir aí uma mensagem de Deus para o teu coração. Hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração para te edificar, para te fortalecer, fortalecer a sua fé, para que você se mantenha firme nos seus objetivos, naquilo que Deus tem para você na vida. Nós sabemos que nós estamos passando por tempos muito difíceis, muitos desafios, mas Deus está conosco em tudo. Ele está no controle de tudo, mas para isso nós precisamos confiar, não é verdade? Por isso que eu trouxe alguns versículos aqui para compartilhar com você e fortalecer a sua fé. Independente do momento desafiador que você está passando, qual tem sido aí a sua dificuldade, talvez seja nos negócios, talvez no casamento ou até mesmo no seu lar. Então eu deixei aqui alguns versículos para você, quero compartilhar contigo nessa manhã, em Provérbios 3:5 do capítulo 3 do versículo 5 ao 6 que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhecer-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus, ele é bom, né? O tempo todo ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Esses dias eu estava pensando, né, na minha vida antes, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tive, assim, um encontro de tão próximo como eu tenho hoje, de estar orando, de estar buscando a Deus. E como isso tem mudado a minha vida, porque independente se você está próxima de Deus, se você está orando ou não, desafio nós vamos ter. Momentos difíceis nós vamos passar, mas há uma diferença quando nós estamos firmados nele, quando a nossa confiança está no Senhor, né, de todo o nosso coração. E ele endireitará todas as nossas veredas. Então, eu penso assim, quando eu tá tudo desafiador, que as coisas não estão saindo do jeito que eu esperava, eu falo: "O que que eu posso resolver? O que que eu posso fazer?" E ali eu faço o que está ao meu alcance. E quando não está mais ao meu alcance, eu descanso, porque eu sei que aonde a minha mão não alcança, as mãos do Senhor alcançam. E tem muitas situações na nossa vida particular, no nosso casamento, na nossa vida com os nossos filhos, na família, com saúde, emocionalmente falando, ou problema financeiro que muitas vezes nos abalam. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É claro que as preocupações vêm, o medo vem, às vezes bate a angústia, a tristeza, até mesmo o desespero. Mas quando nós estamos com a nossa confiança no Senhor, nós descansamos, porque nós sabemos que Ele vai agir por nós, porque nós entregamos na mão dele. E aonde o teu pé não chega, e o meu não chega, o do Senhor chega. Aquilo que nós não vemos, o Senhor está vendo tudo. E nós temos que aprender a confiar, porque antes de ser nosso, é de Deus. Antes de ser nosso, é do Senhor. É Ele que está agindo ao meu e ao teu favor. Então, por isso que é importante, né? Essa confiança para que você possa descansar no Senhor. Aqui em Salmos 37:5 diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quantas vezes nós estamos paralisadas, paradas, mediante as situações que está entristecendo o nosso coração, que está nos angustiando,
ou talvez por um rancor, uma mágoa, ou algo que nós ouvimos que ficou implantado no nosso coração. E muitas vezes isso tem impedido você de avançar, porque você está carregando coisas que não é para você carregar. Você está carregando coisas que não é sua e que você precisa se livrar disso. Então comece se perdoando. Se perdoe a você mesmo, porque muitas vezes a gente se culpa por tantas coisas, né? A gente se culpa por não estar com o filho, a gente se culpa por não estar trabalhando, a gente se culpa por estar trabalhando, por não estar em casa, a gente se culpa por chegar tarde, a gente se culpa por acordar cedo, a gente quer se culpar por tudo. Mas e tudo isso vai trazendo um peso emocional que nos impede de ser a mulher que nós nascemos para ser. E nós não temos que carregar coisas que não é nossa. Nós não temos que carregar peso que não é nosso. Então nós temos que aprender a se perdoar. E não tem problema nenhum se a sua opinião mudou, graças a Deus, porque a sua opinião mudou e que você não é a mesma quem você era antes, porque você está avançando, você está mudando, você está sendo transformada. Então você tem que se perdoar, né? E não carregar pesos que não é seu. E perdoar também aquele que te feriu, aquele que te machucou, aquele que lançou palavras ao contrário. Nós temos que entregar na mão do Senhor e seguir a nossa vida sem peso, sem mágoa, sem rancor, para que a gente possa viver o extraordinário. Tem tanta coisa boa de Deus para as nossas vidas e uma das melhores coisas é viver em paz. Por isso que eu profetizo na sua vida hoje, que a paz que excede todo o entendimento faça parte da tua vida, que você possa acordar feliz, com paz, com saúde, porque eu falo que não tem dinheiro que compre a nossa paz, não é verdade? Então, a melhor coisa que nós possamos ter. Mas, Slane, como que eu faço para ter paz? Se você tem o dono da paz, você tem tudo, não é? Quando nós temos Deus, nós temos tudo. Por quê? Porque é Ele que traz a paz que excede todo entendimento para o nosso coração. É Ele que traz alegria no meio da tempestade, no meio da ventania, no meio de tudo que está acontecendo ao contrário, porque às vezes as coisas vêm ao contrário daquilo que nós esperamos, mas quando a nossa confiança está no Senhor, nós descansamos, nós deitamos e dormimos e tenha certeza que o seu Deus está no controle de tudo, cuidando de você, da tua casa e da tua família. Porque é que nem os nossos filhos, nós não conseguimos ver eles 24 horas, mas Deus vê 24 horas e Ele está cuidando de tudo. Então, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, confia no Senhor que tudo Ele fará por ti. Eu vou deixar aqui também em Salmos para você, 56, a partir do versículo 3, que diz assim: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. É claro, né, gente? Nós, como ser humano, a gente tem medo. Mas quando nossa confiança está nele, nós passamos a descansar e saber que ele vai agir por você, que ele está indo na sua frente, tirando os espinhos, que ele é o teu amigo, que ele é o teu abrigo, que ele é o teu esconderijo, que ele é o teu Deus, e que nesse momento de ansiedade, de medo, de insegurança, ele vem com refrigério para sua alma, para que você possa descansar no Senhor. A provisão também é dele. A providência também é de Deus para a tua vida. Em Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, que a tua casa, ela esteja construída nessa rocha. Que a tua fé, a tua estrutura esteja construída nessa rocha que é Jesus Cristo. Porque quando nós estamos estruturados nele, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, a enfermidade, as lutas, mas nós sabemos em quem nós temos crido, que é no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele é um Deus que não nos ampara e não nos deixa. Foi Ele que morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então, tenha certeza que não era nem para nós estarmos aqui, né? Ele se fez de pecador por mim e por você que somos pecador, porque Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador e nós somos pecadores. Então, nós estamos aqui por Ele e nós sabemos que é Ele que tem nos guardado, tem zelado pelas nossas vidas em tempos tão difíceis que se nós não nos cuidarmos emocionalmente e espiritualmente, quantas pessoas estão doentes, né, enlouquecendo com tudo que está acontecendo, mas nós estamos aqui firmados e acreditando, né, que Ele está pelejando essa peleja por nós, né, que é Ele que vai na nossa frente. É que nem aquele povo quando saiu do deserto. O povo olhou para trás e viu cavalos e cavalheiros. E quando o povo olhou para frente, o povo viu o mar adiante. E o povo se desesperou, né? E o que Moisés fez? Moisés foi orar. E qual foi a ordem de Deus para Moisés? Moisés, diga ao povo que marche, né?
Não dava tempo de voltar para trás, olhar para trás, porque estava vindo cavalos e cavaleiros. E o povo, quando olhava para frente, viu o mar diante deles. E o povo marchou. Não via saída. E quantas vezes nas nossas vidas nós não vemos saída? Quantas vezes na nossa vida a gente olha para trás e vê os inimigos da nossa alma, a gente vê problema, a gente vê dívida, a gente vê luta, a gente vê enfermidade, a gente vê discórdia, confusão, fofoca. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê um mar gigante e a gente pensa que a gente vai naufragar nesse mar. Mas quando nós começamos a marchar, estar em movimento e confiar em Deus, esse mar ele começa a se abrir para que a gente possa passar do outro lado. E quantas vezes você se viu na sua vida sem saída? Quantas vezes você achou que você não ia suportar o processo? Quantas vezes você achou que você não ia suportar a dor, o medo ou até mesmo o abandono, né, a traição? Mas quando você olhou para frente, parou de olhar para trás, esse mar se abriu para que você passasse e chegasse do outro lado. E passou a seco, né? Porque o medo era de naufragar, o medo era de afundar, mas Deus foi na sua frente abrindo o caminho, porque Ele é o teu amigo, o teu abrigo, o teu esconderijo, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, tá? Esse Deus, Ele sempre está conosco quando nós confiamos nele e acreditamos que é Ele que luta as nossas lutas e as nossas pelejas. Então, em Jeremias, no capítulo 17, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, né? Que coisa linda. Ser plantado, né, junto às águas, por mais que corte, mas ao cheiro das águas ela renasce novamente. E quantas vezes você se sentiu como uma árvore cortada, que tentaram te parar, tentaram te paralisar, disseram que isso não era para você, que você não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia funcionar. E quantas vezes até mesmo você achou que você não era capaz de viver tudo aquilo que Deus disse que você ia viver, ou que o seu coração deseja e sonha viver. Quantas vezes você achou que isso não era para você? Mas Deus foi na sua frente mostrando que não é sobre você, mas é aquilo que Ele faz através de você e aquilo que Ele faz por você e pelos seus, não é? É sobre aquilo que você está construindo, é aquilo que você está criando, né? Você está quebrando alguns tabus, você está vivendo o extraordinário que você está acreditando que Deus ele tem para você e para a tua geração. É nós não se conformarmos, né, com este mundo, mas acreditarmos que Deus sempre tem o melhor, independente do que o governo, independente do que tudo que está acontecendo. Muitos estão se preocupando com a taxa Selic que está alta, com o governo que está acontecendo, quem vai entrar para governar, quem vai fazer, o que vai acontecer, será que alguém vai ser preso, será que não vai, será que é isso, será que é aquilo? Tanta gente ansiosa com as coisas deste mundo, mas nós estamos firmados em quem? Nós estamos firmados em Cristo, que Ele é o nosso provedor. Não é verdade? Independente do que vai acontecer, é Ele que é o nosso provedor e é Ele que tem cuidado de nós. E para nós finalizarmos aqui, eu vou ler aqui para você em 2 Coríntios, no capítulo 3, que diz assim: É por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a nossa sabedoria, o nosso discernimento e tudo aquilo que a gente tem buscado nas nossas vidas, nos nossos negócios, não vem de nós mesmos. Tudo vem do Senhor para as nossas vidas. Por isso que é importante, né, nós orarmos, buscarmos sabedoria do céu. Assim como Salomão, quando ele estava diante de Deus, Deus disse para ele assim, para ele o que ele queria, que tudo que ele pedisse para Deus, Deus iria fazer para ele. Ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido para Deus entregar os teus inimigos nas tuas mãos, ele poderia ter pedido tanta coisa para Deus, mas ele pediu para Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. E com a sabedoria ele foi um dos homens mais ricos. Com a sabedoria tantas coisas ele venceu, não é verdade? Então nós temos que buscar para Deus, com Deus o tempo todo sabedoria, discernimento, visão, entendimento daquilo que nós vamos fazer. Para nós não agirmos de nós mesmos, né? Porque nós somos falhos, mas Deus ele é perfeito. E quando Deus ele está no negócio, ele vai na nossa frente, né? Como já disse, garantindo a nossa vitória, nos mostrando, nos dando visão, mostrando o caminho, com quem que nós devemos fazer aliança, com quem nós não devemos, com quem que é para a gente andar, com quem não é para nós andarmos.
E o Senhor, ele vai colocando no nosso caminho as pessoas certas e nos dando visão, sabedoria e nos capacitando para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu finalizo aqui profetizando sobre a tua vida, discernimento, sabedoria, e que Deus, ele abra a tua visão e que o Senhor te mostre os caminhos que você deve seguir e que a tua confiança esteja nele o tempo todo, porque é ele que tem te feito prosperar nessa terra de gigante e com certeza irá te fazer prosperar muito mais, porque ele é fiel para fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem para mim e para você é aquilo que os nossos olhos não ouviu, aquilo que os nossos olhos não viu e que ainda não chegou ao nosso coração. É o que ele tem preparado para aqueles que ele ama. E eu tenho certeza que ele me ama, eu tenho certeza que ele te ama, tenho certeza que coisas grandes estão sendo preparadas para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa aí nos comentários um amém. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com um amigo, com uma amiga, compartilha no grupos do WhatsApp, deixa seu like, porque é muito importante para nós, tá bom? Um cheiro no seu coração e lembre-se, o nosso programa da Rede Mais acontece de terça e quinta-feira, às 9h30 da manhã. E se essa palavra falou contigo, tenho certeza que você vai amar estar no Esquenta 2026. Eu vou estar ali com uma palavra ao teu coração, Tiago Brunet também, meu mentor, com uma palavra de sabedoria para o teu coração. Vai ser 2 dias incríveis, vai ser dia 3 de dezembro e dia 4, vai começar às 9 horas da manhã e finalizar às 18 horas. Então, vou deixar o vídeo aqui, assista e você vai ver quanto incrível vai ser. Tô te esperando, hein? Um beijo. Algo grandioso está prestes a acontecer. Depois de transformar centenas de vidas, o Esquenta volta ainda maior. Nos dias 3 e 4 de dezembro, prepare-se para 2 dias intensos de crescimento, aprendizado e conexões reais. Com Tiago Brunet. Eles tomaram a terra prometida. Como é que ficou a cara desses 10 que falaram não vai dar? A pergunta é, você é do time que fala bem, que fala mal? Que diz que vai dar ou diz que já está perdido? Você quer ser lembrado, quer ser colocado na história? Ou você quer desaparecer da história? Slaine Cruz. A gente não dá conta mesmo não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós somos imperfeitas. Gente, não se iluda com quem sobe no palco, não se iluda com aquelas pessoas que você vê na internet, nós somos todas iguais. Este é o encontro de mulheres que acreditam no impossível. Que querem prosperar, crescer, transformar sua realidade. Esquenta 2026, para 1000 mulheres que estão prontas para romper limites. O próximo nível te espera.